Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós continuamos aqui as nossas transmissões acerca da psicanálise. Hoje nós sequenciamos falando então um pouco sobre a psicose. A psicose, esse termo, essa estrutura, essa organização tão importante na compreensão da psicanálise. E é super interessante a partir do momento que nós vamos realizando as leituras, nós que estamos aqui fazendo então a leitura do livro da Andréa Guerra, chamado Psicose, um pequeno livreto da coleção Psicanálise, passo a passo, editado pela Casa do Psicólogo. É super interessante esse livreto, justamente pela possibilidade que nós temos aqui de ampliar todos os nossos conhecimentos acerca, então, da psicose. A psicose, que nós sabemos, é essa estrutura muitas vezes tratada, conhecida, talvez pela ordem da loucura, do distúrbio, da descompensação, da desorganização, e como que, na verdade, não só a partir das observações que Freud, em específico, foi realizando, a princípio ali com as histéricas, como ele vai descobrindo ao longo dos seus estudos, das suas dedicações, também as outras organizações. Jacques Lacan, um contemporâneo de Freud, aquele que propõe, então, a releitura da obra freudiana, é aquele, então, que traz uma contribuição extremamente significativa para todos nós, quando ele propõe, então, o chamado diagnóstico estrutural, ou seja, percebermos a estrutura do ser humano, a estrutura do psiquismo, a partir de 3 organizações: a neurose, a psicose e a perversão. Nós já falamos aqui, já discutimos, também tem registrado aqui nos nossos canais alguns conteúdos já referentes a esse material, inclusive sobre a psicose. Nós já temos um pequeno vídeo introdutório gravado ano passado. No final do ano foi nossa última transmissão de 2022 e esse ano, agora 2023, nós voltamos com essa temática sobre as psicoses. E, claro, é uma temática que com certeza nós sempre teremos muito mais a explorar, a conhecer. Para quem está acompanhando pelo Instagram, eu convido vocês a ir lá para o nosso canal no YouTube, que com certeza por lá vai ser muito mais legal. A gente pode acompanhar melhor as perguntas, as dúvidas, todos aqueles questionamentos que vocês têm. E para vocês que já estão aqui conectados conosco no YouTube, boa noite, sejam muito bem-vindos. Muito, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Sempre gosto de frisar esse momento, apesar de ser um momento virtual, com certeza marcado pela distância geográfica, mas por essa proximidade que nós podemos aqui estabelecer. Então, desde o início, eu já convido a vocês que têm dúvidas sobre a psicose, vocês que já participaram, já assistiram a nossa última transmissão, ou você que está assistindo pela primeira vez a essa transmissão, convido vocês a colocarem aqui as suas perguntas, porque o nosso objetivo é justamente um diálogo, é estabelecermos realmente esse contato, essa proximidade, a capacidade de conversar, dialogar, falarmos sobre toda essa temática. Então, aqueles que tiverem dúvida, por favor, coloquem aqui as suas perguntas para que a gente possa, então, se organizando e falando sobre esse assunto.
A Tânia já está lá conosco, a Silvia, boa noite, Vera Lúcia, seja bem-vinda, a Cris, muito obrigado por sua presença, a Ivanilda, desculpa, a Mary, tá, a Lid, Maria José, muito obrigado pela presença, e a Adriana Barbosa, muito bom ter todos vocês aqui conosco. Pois bem, quando começamos a estudar todas essas concepções na psicanálise, sempre devemos pensar que o sujeito é aquele que se organiza, é aquele que se estrutura, é aquele que se constitui. Esse é o primeiro ponto que diferencia essa capacidade do psicanalista, essa percepção de uma construção, de uma organização, de uma constituição. E na psicose, com certeza, o Freud começa também a tecer várias das suas contribuições acerca dessa temática. A psicose, que a princípio, mesmo pelo viés freudiano, seria alguma forma patológica, alguma manifestação sintomática que talvez não seria, então, possível ser tratada pela psicanálise até aquele momento dos estudos pioneiros do Freud. A partir de um determinado momento, ele começa a perceber que nessa organização existe alguma coisa diferencial. E é justamente essa percepção que traz para nós, então, um viés um tanto quanto diferente sobre a percepção do que é a psicose. Então, eu gostaria de começar a esse nosso diálogo justamente a partir de uma das contribuições mais fervorosas que Freud nos traz sobre as psicoses. Ele diz que, na verdade, essa forma de organização, essa forma de manifestação, tida como loucura, descompensação, desorganização, surto, não era necessariamente isso. O Freud diz que essa forma delirante era uma espécie de tentativa de cura do sujeito, uma tentativa de reestabelecimento. Assim como o neurótico utiliza o recalque, o recalcamento, como uma espécie de reestabelecimento, de organização do seu aparato psíquico, a descompensação, a loucura é entendida, então, desta forma, por muitos cientistas, médicos, investigadores dessa época, a loucura era tratada, as manifestações psicóticas eram tratadas simplesmente como sintomas e não como essa tentativa de reestabelecimento. Então, é justamente a partir de um texto em específico chamado Notas Psicanalíticas sobre um relato de um caso de paranoia, o famoso caso Schreber, aqueles dos 5 grandes casos freudianos. O caso do presidente Schreber, aquele relato autobiográfico que Freud tem acesso a um livro escrito pelo próprio Schreber, o relato de um doente dos nervos, onde o Freud, então, a partir das suas observações, começa a, então, observar e perceber o mecanismo envolvido ali nas psicoses e passa, então, a perceber de uma forma, então, bem diferente a psicose, tal como ela era tratada até esse momento. E é justamente essa visão, essa
vamos dizer, essa nota que Freud dá à psicose, que permite depois Lacan a fazer novas considerações. É interessante porque o Freud faz uma subversão da leitura até aquele momento e diz que a formação delirante ela é então uma tentativa de reestabelecimento e não a enfermidade propriamente dito, como ela era entendida até então. E é justamente a partir disso que Lacan nos faz aqui um grande convite e diz que não se trata, na psicose, de observar o déficit que ali se encontra, mas da produção de resposta do sujeito. E só essa frase, essa contribuição que Jacques Lacan nos traz, ela já nos coloca sobre uma visão um tanto quanto diferente para repensar a psicose. Não se trata de observarmos somente o déficit, somente aquilo que se apresenta como negativo, somente aquilo que coloca a pessoa sobre alguma espécie de disfunção, de dificuldade, de contato com a realidade. Mas, acima de tudo, devemos observar a produção de resposta do sujeito. Então, é super bacana, vocês podem acompanhar. Esse pequeno trecho que estamos aqui falando está lá na página 22 do livreto A Psicose, da Andréa Guerra, que é o livreto do qual a gente está, então, utilizando como referência para esse nosso estudo. E aqueles que estão nos acompanhando aqui também pelo Instagram, gente, vai lá para o YouTube, porque lá no YouTube a gente pode administrar melhor as perguntas, todo esse diálogo e fazer com que toda essa transmissão fique muito mais dinâmica. Bem, a Lide está conosco. Lide, seja bem-vinda. Maria José, muito bem-vinda. Adriana, Glória Lima, Michele Santos, a Marina, Rafaela Oliveira, que bacana. A Ivanilda Santos, inclusive, disse o áudio abaixou. Ivanilda, me responde aqui se o áudio melhorou, tá bom? E o Roberto Dias, que está conosco aqui. Pessoal, não deixem de colocar aqui também, por favor, as impressões, as perguntas que vocês têm sobre essa temática, para a gente poder fazer esse conteúdo aqui bem dinâmico. Então, é sempre bom ouvir aquilo que vocês têm de dúvidas também sobre a psicose. Tá? Como já dissemos inicialmente, estamos tratando a psicose aqui como uma organização subjetiva, como uma estrutura subjetiva, a partir da neurose, da psicose, da perversão, como 3 saídas possíveis. Então, não só saídas, mas 3 estruturas possíveis para o sujeito. Continuando, para o Lacan, então, a liberdade que Freud se deu nesse momento foi simplesmente a de introduzir o sujeito como tal, o que significa não avaliar o louco em termos de déficit. Ou seja, jamais devemos tratar e observar a psicose simplesmente pelo déficit que muitas vezes ela provoca, mas justamente por esta... vou tentar aqui, Vanilda, chegar o microfone mais próximo para ver se melhora o áudio, tá bom? Continua me respondendo para ver se melhorou, tá bom? Não avaliarmos o louco somente pelo déficit, mas justamente por aquela capacidade de resposta que o sujeito consegue ali diante de sua organização.
Bem, é super interessante toda essa questão. Claro, a psicose é sempre esse mistério. Nós temos diversos textos, diversos autores que trataram muito bem sobre a psicose. Temos diversos documentários que falam muito bem sobre essa questão. Temos, por exemplo, um documentário nacional, o Holocausto Brasileiro, que fala sobre a saúde mental. Claro, trata-se sobre essa questão da psicose, ainda mal compreendida, mal manejada pelas instituições, por falta de conhecimento e etc., em uma determinada época. Temos a Anice da Silveira, um filme que coloca muitas questões para a gente pensar a evolução. Bicho de Sete Cabeças, que é aquele filme com Rodrigo Santoro, que traz toda essa questão sobre as psicoses. E claro, na psicanálise, no consultório, nós também sabemos como estas situações também podem nos chegar até a clínica. Claramente, devemos, sem sombra de dúvida, elucidar o quanto é importante o acompanhamento multidisciplinar no caso das psicoses. O que quer dizer esse acompanhamento multidisciplinar? Nos casos de psicose propriamente ditas, claro, vai necessitar do acompanhamento médico, o psiquiatra, o acompanhamento medicamentoso, talvez até mesmo de outros profissionais da área da saúde para auxiliar nesses casos. E existem aquilo que também vocês podem acompanhar lá naquele livro, um livro muito base para aqueles que querem estudar a psicanálise, que é o Manual da Técnica Psicanalítica, do David Zimmerman. Nesse livro, ele tem um capítulo que se trata somente ali dos casos de psicose. Então é super interessante percebermos como ele traz muitas contribuições de como manejar, como entender todas essas questões. A primeira contribuição, né, é entendermos de fato o que se trata a psicose. Hoje, mais do que nunca, nós percebemos o quanto que queremos respostas rápidas para muitas coisas. E na psicanálise nós percebemos, não só na psicanálise, mas em outras áreas humanas, principalmente quando se trata da subjetividade humana, devemos pensar e considerar sempre o aspecto constitutivo. A constituição do sujeito, a maneira como o sujeito se organiza, as experiências singulares, ou seja, aquelas experiências únicas, aquelas relações que aquela criança vivenciou com a sua família, com seus pais, na escola, no ambiente onde ela foi criada. Essas relações são extremamente significativas. Não só estas situações, mas no caso das psicoses, não podemos deixar de considerar também aqui as decorrências genéticas, as heranças genéticas, que podem, de certa forma, contribuir de uma maneira muito forte para o aparecimento de algumas manifestações psicóticas. Por exemplo, as esquizofrenias. A esquizofrenia, por exemplo, ela não está presente, talvez durante a adolescência, a infância e a adolescência, mas no início da vida adulta ela surge. A média do surgimento da esquizofrenia acontece por volta de 25 anos de idade. Ou seja, o sujeito tem, então, uma vida supostamente normal e depois algo desencadeia toda essa sintomatologia do sujeito. Existem já outras manifestações de ordem da psicose que já estão presentes desde o início da vida do sujeito. Por exemplo, até um tempo atrás, pela vertente psicanalítica, o autismo estaria ali
entre as categorias da ordem da psicose, hoje existem correntes por diversos teóricos impulsionados pelo estudo de Jacques Lacan, que começam a pensar o autismo por um viés diferente e propõem até mesmo uma espécie de quarta estrutura. O autismo como uma estrutura diferente da neurose, da psicose, da perversão. Justamente por essa presença já tão precoce, já tão ali, no início, nos primórdios da vida do sujeito. Então, é super interessante sempre considerarmos essa constituição, pensarmos as psicoses propriamente ditas, pensarmos os estados psicóticos e as condições psicóticas. E, claro, pensar a variabilidade, ou seja, há uma certa flexibilidade, uma certa intensidade, há um certo grau de comprometimento, há um certo grau de comprometimento egóico, tá? Entre essas manifestações. Então, sempre devemos pensar esse grau de gravidade. Existem alguns casos que vão ser possíveis que façamos ali abordagens na clínica psicanalítica. Alguns outros casos, os mais intensos ou severos, muitas vezes não serão possíveis no próprio consultório, mas talvez cabe mais às instituições e a equipes transdisciplinares, tá bom? A Ana Cristina também presente conosco, seja bem-vinda. A Tânia Aparecida nos pergunta, na clínica, como manejar com o psicótico? Super interessante a sua pergunta, Tânia. Inclusive, essa era uma das grandes questões que Freud já se perguntava, justamente porque, a partir da histeria, a partir de todo aquele envolvimento de Breuer com Ana O, o surgimento da então chamada transferência, ou naquele momento ainda chamado de amor de transferência, os estudos ainda que Freud fazia sobre isso, ele começa a estudar o fenômeno transferencial de uma maneira mais profunda. No entanto, que ele denomina a transferência como a mola mestra da psicanálise. E a grande dúvida que Freud tem, Tânia, é justamente os psicóticos teriam uma grande dificuldade em estabelecer a transferência. Nós estamos dizendo aqui dos primeiros estudos freudianos, Tânia. Nos estudos posteriores, podemos dizer, nos tempos de maturidade freudiano, podemos dizer talvez 1924 em diante, o Freud já lança ali várias ideias que começa a dar então margem para que a gente possa pensar de uma maneira diferente. Ferenczi, um maior correspondente de Freud, na verdade, é chamado como o analista dos casos impossíveis. O Ferenczi já começava a estudar, sim, é possível estabelecer alguma coisa com esses pacientes difíceis, os casos de difícil acesso. Então, uma das primeiras coisas no manejo com os psicóticos, sem sombra de dúvida, é percebermos e avaliarmos, sim, a questão transferencial, tá bom? Quando se trata da transferência psicótica, para ficar mais fácil a compreensão, vamos escrever aqui 3 características que vão ficar assim bem fáceis para que a gente possa entender, tá? Vamos dizer
3 palavras que vão começar com P, que vão dizer sobre a transferência na psicose. E isso requer do analista um manejo bem específico. Tá? O analista deve estar muito bem capacitado para o manejo com as psicoses. Primeiro, porque sempre a transferência ela acontece de maneira precoce. Ela pode instalar-se muito rapidamente após o primeiro contato, após o início da terapia analítica propriamente dito, e pode surgir com uma acentuada dependência do sujeito, o que pode fazer com que isso exija muito do analista como uma espécie de manejo. Tá? Até mesmo pelas demandas que muitas vezes, dependendo do grau ou da gravidade da psicose, como eles podem então se relacionar, se vincular com o analista na forma de demandas muitas vezes excessivas. Segundo ponto, ela é sempre pertinaz, ou seja, ela sempre se manifesta de forma muito forte, tem tenacidade. O que é tenacidade? Tenacidade é essa capacidade de aderência a uma coisa. Temos, por exemplo, a cola tenaz, né? Tenacidade. Então, a transferência psicótica tem essa característica, se instala de forma precoce e é muito pertinaz, é forte, se manifesta de forma forte, impregnante. Terceiro ponto, ela é perecível. O que quer dizer? Ela se instala de maneira precoce, ela é pertinaz, ou seja, essa tendência muito forte, mas essa transferência também se revela muito frágil. Ela pode ser muito instável, ela pode ser rompida, ela pode ser denegrida, ela pode acabar a qualquer momento. Então, isso exige, Tânia, e todos esses que estão nos acompanhando, uma capacidade, uma percepção do analista muito grande para sustentar todo esse momento, para sustentar de fato esse setting analítico e não deixar com que esse momento gere rompimento, em vez de gerar amadurecimento. Porque o que é necessário, não só com os psicóticos, mas também com os outros tipos de manifestação, é justamente essa construção do mundo interior, do mundo interno. Então, precisa ir sendo trabalhado, principalmente porque psicótico é aquele que forclui, é aquele que nega a qualquer preço a inscrição daquilo que o Lacan chama de nome do pai. Ele nega a qualquer preço qualquer representação da falta na sua história. E quando essa falta pode vir a emergir no universo psíquico desse sujeito, ele delira. O delírio é uma forma, então, de organizar-se. Quando ele percebe que vai haver uma desorganização, o delírio entra como uma forma de estabilização. Então, por isso que devemos pensar o delírio como uma produção de resposta e não como um déficit. Então, observar todas essas questões, ou seja, diante da falta, o sujeito cria essas produções de resposta. Então, entendermos essas produções de resposta e, mais do que nunca, percebemos que por trás dali existe, acima de tudo, um sujeito. Tá?
percebemos que onde supunhamos que havia patologia, que havia doença, desenrola-se a cura. Isso é importantíssimo. Bruno, você está transmitindo loucura, você está falando coisas abusivas. Não, vamos acompanhar o livreto. Lá no livro da Andréia Guerra, chamado A Psicose. Vocês podem acompanhar lá na página 24. Lá está escrita essa frase. Onde supunhamos patologia, desenrola-se a cura. Tá bom? Pois bem, vamos continuando aqui. Temos mais algumas perguntas. Temos aqui a pergunta do Roberto. O conflito entre ego e a realidade é o causador da psicose em função do ego se fragmentar ou desorganizar-se? As duas coisas, Roberto. O ego está fragmentado muitas vezes e desorganizado, tá bom? Então é muito importante a gente acompanhar toda essa questão, assim, entender, porque existem diversas modalidades e intensidades. Existem psicóticos que têm uma estruturação egóica um tanto quanto saudável, se assim podemos dizer, em relação a outros psicóticos. E alguns que muitas vezes não têm nenhuma organização egóica e um comprometimento muito forte em relação à própria realidade. Então, precisamos sempre observar estes dois pontos, tá bom? Uma pergunta do Vitor Pinheiro. Vitor, que alegria ter você acompanhando aqui a gente, tá? Olá, Bruno. Como a psicanálise pode ajudar na psicose, dada a necessidade de se aportar da consciência para atingir a cura, num indivíduo que não consegue distinguir o real do alucinado? Vitor, a sua pergunta é muito interessante e eu gostaria até de pegar aqui um trecho desse livreto que a gente utiliza como uma forma de referência. É interessante justamente porque muitas vezes a gente sempre pensa muitas vezes a psicose nas suas manifestações extremas. Se a gente pensa a psicose simplesmente como déficit ou patologia, nós vamos sempre lembrar dos casos extremos, dos casos intensos demais. Mas se a gente observar ela como uma forma de organização, vamos perceber que há muitos psicóticos que não estão tão fora de uma realidade, ou seja, mesmo que haja uma estruturação psicótica, há alguma espécie de organização e de resposta do sujeito diante da realidade. Nos casos mais intensos, claro, as medicações vão ser super necessárias, essenciais. Aquele trabalho multidisciplinar para, de fato, alcançarmos ali um êxito no tratamento com os psicóticos. Em alguns outros casos, nós percebemos que a análise vai levar o sujeito a ter consciência. Olha que interessante. Como vimos, esse é um pequeno trecho do livreto, tá? O problema da psicose não seria o da perda da realidade, mas o do expediente daquilo que vem substituí-la. Em outras palavras, devemos seguir os caminhos que o próprio sujeito encontra para tratar aquilo que escapa da sua condição de ser falante. A diferença entre as estruturas clínicas
diz respeito exatamente à maneira como cada uma delas irá, num segundo momento, recompor esta relação. Na neurose, um fragmento da realidade é evitado por uma espécie de fuga, mas no neurótico não repudia a realidade, apenas ignora, recalcando o conteúdo aflitivo. Já na psicose, a realidade é remodelada. O psicótico a repudia e tenta substituí-la, transformando-a a partir de precipitados psíquicos de antigas relações com elas. Assim, na psicose, o substituto tenta colocar-se no lugar da realidade, enquanto na neurose liga-se a um fragmento dela. O que o Lacan nos traz? Que é necessário, de certa forma, apontar uma espécie de remodelamento acerca da psicose. Pensarmos não só toda essa questão que traz, por exemplo, sobre essa forma de produção, essa forma de resposta, mas que é possível, sim, trazer algum aspecto da realidade para esses sujeitos psicóticos. E é nesse ponto que a psicanálise, Vitor, pode sim contribuir com certeza para estas situações onde a psicose se faz ali presente ou como alguma espécie de manifestação, tá bom? Então é super interessante. É complexa a sua pergunta, tem várias vertentes que possamos pensar, tá? E, claro, eu gostaria de receber também um feedback dessa resposta e também uma contribuição e o que vocês também pensam a partir disso que nós colocamos. Como a psicanálise pode ajudar na psicose. Pois bem, vamos seguindo. O Roberto Dias. Na psicose, o ego está sobre o domínio do id. Roberto, talvez poderíamos dizer que o id se faz mais potência. O id se faz mais potência. Uma relação de domínio, eu repensaria talvez a palavra domínio, tá? Mas com certeza nas psicoses o id faz mais domínio, justamente para tentar tamponar toda essa falta, toda esta situação que o sujeito então vivencia, tá bom? Pois bem, continuando aqui as nossas contribuições. Vamos lá. Bem, temos aqui mais alguma pergunta, nós podemos então ir colocando para ir respondendo. Aqueles que tiverem aqui a contribuição que nós falamos sobre a psicose quiserem colocar, por favor, coloquem aqui. Pois bem, é super interessante quando a gente for pensar também essa questão da psicose, justamente a partir das contribuições do Lacan, que o Lacan já coloca aqui alguma operação, aquela operação que ele vem então a denominar de a operação ao nome do pai, que seria uma operação de lei, uma primeira separação que deveria haver do sujeito ali na sua infância. A não aceitação desta separação, da imposição dessa lei, seria justamente aquilo que faria com que o sujeito sempre buscasse, então, forcluir, colocar de fora qualquer situação que o colocasse diante da falta.
Por isso que dizemos muitas vezes que na organização psicótica, o sujeito ele nega a todo momento a castração. Ele nega esta sua falta estrutural. Então, o sujeito na psicose seria esse sujeito que criaria, diante dessa falta, formas delirantes de preenchê-la. E aí precisamos sempre pensar essa relação como o Lacan nos propõe, não vermos o déficit, mas a produção de resposta do sujeito ali, naquelas situações. Tá bom? É super interessante como ele traz muitas contribuições acerca da psicose. Talvez num outro momento nós possamos até discutir e trazer aqui, por exemplo, aquilo que é chamado do esquema em L. Há uma forma de diagrama que o Lacan também traz e coloca para tentar explicar um pouco sobre a organização psicótica. Tá? Então, devemos sempre considerar isso. Tá? Existe uma falta insuportável e o delírio, os surtos, sempre vão ser tentativas de estabilização do sujeito diante dessas manifestações, então, sintomáticas, ok? Pois bem, devemos sempre aqui lembrar que nós estamos utilizando como referência o livro da Andrea Guerra, chamado Psicose, da coleção Psicanálise Passo a Passo, que vocês podem adquirir, seguir, para também ampliar ali os seus estudos acerca da psicose, tá bom? Bem, na psicose nós temos diversas situações, né? Por exemplo, temos os estados psicóticos, as psicoses propriamente ditas e também as condições psicóticas. Nos estados psicóticos, nós temos algumas manifestações, como, por exemplo, os casos borderline, né? Chamados linhas de borda. São sujeitos que vivem também nesse limite. Personalidades, vamos dizer, excessivamente paranoides ou também narcisistas. Alguns com algumas formas, por exemplo, desses estados psicóticos, algumas formas de perversão, psicopatias ou até mesmo de neuroses graves. Então, sempre pensarmos assim. Quando vamos lembrar das psicoses propriamente ditas, estados psicóticos e também condições psicóticas, tá bom? São sempre essa variabilidade, essa flexibilidade que devemos aqui pensar no caso das psicoses. Temos aqui uma pergunta da Vera Lúcia. O que diferencia a psicose da esquizofrenia? Vera, na verdade, a esquizofrenia seria a manifestação mais extrema no campo da psicose, tá? As esquizofrenias sempre vão ter ali um fator genético presente muito forte, um rompimento com a realidade, também muito forte e às vezes muito gradativa. A tendência sempre ir aumentando, comprometendo muitas vezes o sujeito com suas perdas de realidade, enfim, com essas diversas manifestações, tá? Eu me lembro até de uma novela que em algum momento abordou sobre essas questões em torno da esquizofrenia, uma novela talvez de uns 10 anos atrás, né? Foi super interessante. Mas a esquizofrenia seria
a manifestação mais extrema da psicose, tá bom? Sempre deve ter o acompanhamento psiquiátrico, neurológico nos casos de esquizofrenia, tá? Como a gente disse anteriormente, Vera, a esquizofrenia muitas vezes ela se manifesta por volta dos 25 anos de idade, tá? Muitas vezes ela não se manifesta ali na infância ou adolescência do sujeito. Raros os casos, tá? A maior parcela dos esquizofrênicos é geralmente ali por volta dos 25 anos de idade, aonde ela se desencadeia. E pode ser qualquer coisa, tá? Muitas vezes vai ser uma prova de vestibular, um advento da paternidade, uma promoção profissional, a perda de um ente querido, que podem desencadear muitas vezes essa manifestação da psicose, tá? Essa condição estrutural, simbólica, essa falta dessa inscrição, como Lacan nos coloca, do nome do pai, ela já estava ali. Ela já está presente desde a constituição do sujeito, tá? Foi sendo constituída, organizada e desencadeada ali em algum momento. Então, podemos dizer que o sujeito se encontra a céu aberto. Em algum momento ele pode se deparar com uma experiência que vem então a desencadear essa situação, tá? Venha desencadear a esquizofrenia, venha desencadear essa manifestação psicótica, tá bom? Temos mais alguma pergunta aqui para a gente continuar aqui a falar sobre as manifestações psicóticas? Vamos lá. Bem, bacana. Acho que por enquanto não temos aqui ainda outras perguntas. Mas maravilha. Eu gostaria assim de convidar todos vocês a continuar fazendo essas leituras, não só desse livreto da Andréa Guerra que trata sobre a psicose, mas também um capítulo muito especial lá do livro do David Zimmerman, o Manual da Técnica Psicanalítica, onde ele trata ali em um dos capítulos, de forma muito especial, sobre as psicoses. Então vale a pena buscar ali, vale a pena entender todo esse contexto e também eu já queria fazer o convite para todos vocês que na semana que vem nós também vamos fechar aqui essa nossa tríade sobre... começamos falando sobre perversão, falamos sobre psicose e na semana que vem vamos falar sobre as neuroses. E aí, inclusive, Roberto, vamos falar e abordar de uma maneira muito mais clara e muito mais ampla sobre justamente essa pergunta que você nos coloca sobre o que são as neuroses narcísicas. Então, vou deixar como provocação essa pergunta, justamente porque ela é temática do nosso próximo conteúdo, que vamos falar na semana que vem, sobre esse conteúdo das neuroses. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam, vocês que estão aqui nos assistindo ao vivo e vocês que também vão nos acompanhar posteriormente. E, claro, deixar o convite para quarta-feira que vem, onde vamos falar sobre neurose. E aí vamos abordar as diferentes manifestações da neurose, as suas formas de organização, sempre tentando fazer justamente esse percurso como fazemos aqui, tá?
O analista é aquele que deve sempre ter essa capacidade de trazer essa união entre teoria e prática. Tá? Um psicanalista que sabe prática, ele automaticamente precisa saber de teoria. Não existe uma situação sem a outra. Né? E, na verdade, o bom psicanalista é aquele que entende de organização, de estruturação, e não de sintomatologia. E isso é super interessante. E por isso eu queria finalizar justamente com essa grande provocação que o Lacan nos traz, quando ele diz: não devemos observar somente o déficit que existe nas psicoses, mas devemos observar a produção ali existente. E devemos também, não só na psicose, mas como na neurose e como na perversão, percebemos a produção ali existente. Porque esta produção é uma maneira singular, dita sobre o sujeito, dita sobre a sua história, a sua organização, a sua construção. E é sobre isso que a gente deve sempre entender, procurar, ter curiosidade, estudar, aprofundar-se. Então, na semana que vem, nós nos encontramos aqui na quarta-feira, às 20 horas, para podermos falarmos, então, sobre neurose e as suas manifestações. As neuroses obsessivas, as neuroses histéricas, neuroses narcísicas, neuroses fóbicas, obsessões, fobias, etc. Vamos pensar a neurose de uma maneira mais ampla, como uma espécie também de organização e alguma espécie de comunicação do sujeito. Não só uma espécie de obstáculo, mas como uma possibilidade de potência que o sujeito possa ter na sua vida. Então eu aguardo vocês semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, para que a gente possa continuar a falar sobre essa temática tão importante na psicanálise. Dessa vez, vamos focar então as neuroses. Muito, muito, muito obrigado a vocês que estiveram conosco até aqui. Muito obrigado pela participação, pelas perguntas. Espero poder ter contribuído com todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!